Fala, meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou aí trazendo mais um react. E desta vez vocês pediram e eu vou estar trazendo a história de Meruem e Komugi e o potencial infinito da humanidade Hunter x Hunter do canal Mangaki. Então, se vocês gostarem, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora para este vídeo. Sou eu. Por que estou aqui? Um rei sem nome, um castelo emprestado? Meus súditos são zangões irracionais. Se este é o mandato do céu que me foi dado, eu temo que... Não temo nada, exceto o tédio que tudo isso me trará. Esta é a frase dita pelo rei sem nome, a criatura no topo da cadeia alimentar da evolução de Hunter vs Hunter. O rei das formigas quimeras, tão poderoso, cruel e violento. Quais seus poderes, segredos e acima de tudo qual a jornada para humanizar um monstro? Quer saber toda a verdade? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo a história dele, o rei sem nome. Que personagem magnífico. Confesso pra vocês que esse foi o vídeo que eu mais me emocionei fazendo ele, porque eu tive que reassistir algumas partes do anime de Hunter x Hunter 2011. E confesso que assistindo uma segunda vez eu me emocionei bastante, principalmente no capítulo 135, deixo até a dica se você quiser depois reassistir esse episódio. É um episódio muito tocante e ao fazer esse vídeo aqui eu pude sentir um pouco mais e desvendar um pouco mais desse personagem misterioso e interessantíssimo criado por Yoshihiro Togashi. Hunter x Hunter sem dúvida segue linhas totalmente diferentes do que estamos acostumados em um shonen e se desenvolve de forma magnífica. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vejam os outros, já fiz de Netero, já fiz de Hisoka e agora faço do rei sem nome. Quem será o próximo? Quem será? Aguarde, assista esse e se divirta. E agora com vocês, a história do rei sem nome. Rei sem nome? Mas ele não é um Meruem. O rei sem nome foi a criatura mais poderosa da rainha das formigas quimera e o principal antagonista deste arco. Um ser poderoso, acima de qualquer nível de poder que tínhamos visto na série até então. Apesar de não aparecer na obra original, um jogo de cards da série foi confirmado que o rei sem nome era um usuário de Nen do tipo especialista. Sua aparência lembra uma mistura muito de Frieza com Cell de Dragon Ball. Em termos de personagens de Yu Yu Hakusho, ele seria algo equivalente a Raizen, ancestral de Yusuke que deixou de comer humanos após conhecer uma mulher humana. E ela o fazer mudar o seu jeito de pensar. As quimeras são animais extremamente perigosos que vieram do mundo de fora, segundo Jim Freaks. As quimeras se reproduzem através de fagogênese, que consiste em devorar criaturas e fazer com que a próxima geração de formigas nasçam com as características delas. As quimeras são organizadas em um tipo de hierarquia. A última formiga nascida da rainha ocupa o mais alto cargo desta hierarquia das formigas e mantém o título de rei das formigas quimera. E ele nasceu prematuramente, forçando-se a atravessar o útero e o abdômen de sua mãe. Como a intenção da rainha era dar origem a uma prole perfeita, isso foi refletido na mentalidade do rei sem nome, que não quis esperar o término de seu parto. Ele era o suprassumo da evolução. Todas as gerações culminaram no ser perfeito. Ele falou de forma eloquente e tinha gostos refinados para um de suas espécies logo após o seu nascimento. Considerou-se superior a todas as outras formas de vida e não sentiu preocupação com a sua mãe moribunda após o nascimento. Afinal, ela sofreu danos irrecuperáveis devido ao rei forçar a sua saída de seu útero. Você certamente notou que eu ainda não disse o nome real dele. E isso se deve ao simples fato que nem mesmo a sua mãe o pôde fazer devido a ser ignorada por ele à beira da morte. No momento certo, ele e você também saberiam como o chamar. Por enquanto, ele era o rei das formigas e acima de tudo, o rei sem nome.
De acordo com a sociologia das formigas quimera, após o nascimento do rei, os guardas reais apenas seguirão as ordens do próprio rei. E assim ele deixaria o seu ninho para continuar a impregnar novas criaturas e assim formar uma nova rainha. O rei então parte do seu ninho original em busca de formar o seu próprio reino. O rei nasceu implacável, matando e canibalizando qualquer formiga quimera que considerasse desrespeitosa. Ele decapitou uma formiga só pelo fato dela tentar ajudar sua mãe à beira da morte. E matou outra apenas por lhe tentar dizer palavras de sabedoria. Ele não precisava daquilo, já sabia de tudo e estava entediado. Os únicos que inicialmente ele manteve um certo respeito foram os de sua guarda real. Especialmente Neferpitou, que sobreviveu a um ataque que matou muitos sem sofrer muitos danos. Ele não mostra empatia em relação aos seres humanos e os vê como nada além de uma fonte de alimento. Logo após a sua partida do ninho das formigas quimera original, ele matou e devorou uma criança apenas para cuspir sua carne e chamá-los de nojento, sentindo e comparando com as sensações em que ele ocasionalmente experimentou enquanto estava no ventre materno. Ele seguiu matando e devorando e criando uma aversão aos seres humanos. Em determinado momento, algumas mulheres lhe imploraram a ele para poupar as suas vidas e o de seus filhos. O rei apenas ri e diz a seguinte frase para elas: esses seres humanos são definitivamente criaturas tolas. Pensem um pouco mais com seus cérebros limitados e fracos e tentem se lembrar da pergunta que farei. Vocês humanos já pouparam a vida de um porco ou de uma vaca enquanto eles gritavam por suas vidas? Para o rei, os humanos eram apenas isso, um animal a ser abatido e devorado. O rei sem nome atingiu seu ápice pela mistura de vários humanos devorados pela rainha. Ele era tanto formiga quanto era humano, mas ele não se considerava nenhum dos dois. Ele era superior a tudo isso. Com fome de poder e comida, o rei segue com seus guardas reais em busca de um lugar para começar o seu reinado. Ele desce sobre a República Gartou Leste e assume o país matando o seu ditador. Neferpitou usa então seus poderes para manipular o cadáver de Jowick, o ditador do lugar, e o usa como um boneco para colocar o Gortou Oriental sobre lei marcial. Toda a população da nação é então ordenada a se reunir simultaneamente na capital para uma manifestação nacional, a fim de criar uma situação em que aldeias inteiras pudessem ser sequestradas secretamente para uma seleção. O despertar forçado de Nen para criar um exército de super soldados para então conquistar o mundo. A Associação Hunter então começa a se mobilizar e forma uma equipe de extermínio em resposta para atacar o reino de Gartou Leste e assassinar o rei sem nome. Apesar de ser um shonen, uma série voltada ao público jovem, Hunter x Hunter não opera em todas essas progressões estereotipadas comumente vistas em outras séries. Sua progressão é totalmente inversa e até mesmo pesada. E aqui os humanos se tornam monstros para matar monstros que se tornam humanos. O rei, no entanto, não se importava com nada disso. Ele estava entediado. Ele se interessa então por vários jogos de tabuleiro e reúne vários jogadores de nível campeão em seu palácio. Simplesmente lendo alguns livros de regras, ele é capaz de dominar qualquer jogo em menos de 10 partidas. Aprendendo simultaneamente de seus oponentes e ao mesmo tempo que interrompe o fluxo de seus estilos de jogos. Depois de derrotar o melhor jogador em cada jogo, o rei sem nome prossegue por matá-los, pois eles não são mais úteis para ele. O jogo final que o rei sem nome aprende é o Gund, um jogo de tabuleiro de ficção muito semelhante ao Shogi, inventado em Gartou do Leste. Ele então acrescenta que todos os campeões mundiais do jogo foram daquele local, fazendo com que o rei observe que se ele vencer este último, ele será o melhor do mundo. Ele fica surpreso ao ver que a campeã de Gund é uma garota cega, seu nome, Komugi, que desajeitadamente se apresenta. Ele ordena que ela fique em silêncio para que ele possa aprender as regras do jogo. Ela observa que sua voz é diferente da do ditador, ao qual ele responde que o ditador está morto. Komugi tenta se desculpar e ele corta seu pedido de desculpas, ameaçando matá-la se ela abrir a boca novamente. Isso faz Komugi fechar a sua boca e já que seu nariz estava entupido, ela desmaia por ser incapaz de respirar.
O rei percebe que ela está inconsciente depois de terminar o livro de regras e pede uma explicação a Shia Pulf, não entendendo nada do que tinha acontecido. O rei então comenta que idiotas do nível dela são bem raros. Ela se recupera e começa a se desculpar, mas ele simplesmente ordena que ela jogue. Komug, com toda a sua inocência, não percebeu nada do que acabara de fazer. Nem mesmo eu, ou você, ou mesmo o rei sem nome percebemos. Naquele momento aquela garota ingênua cega plantou uma semente de curiosidade dentro do rei. E se o rei sem nome tinha alguma fraqueza, certamente era sua curiosidade. A curiosidade de saber seu nome o levaria ao fim, mas a curiosidade de entender aquela garota o levaria à sua redenção. O rei joga contra Komug e se vê incapaz de interromper o fluxo de jogo da garota. Simultaneamente, Komug também vai evoluindo as suas habilidades nesse jogo de tabuleiro. Ele não consegue derrotá-la em nenhuma partida e isso acaba por viciá-lo a jogar partidas atrás de partidas, tentando entender como aquela garota podia superar logo ele. Muito para o choque dos guardas reais, o rei até começa a demonstrar preocupação com a jovem garota, se preocupando até mesmo com o seu bem-estar. O rei então passa a entender que a humanidade não é apenas uma fonte de alimento. Havia pessoas habilidosas entre eles. E ele mudaria seus planos. Iria caminhar ao encontro de manter apenas os mais fortes vivos. Ele diz aos seus guardas: por causa de Komug, aprendi que existem diferentes formas de força. Mesmo no meu caminho até aqui, matei uma criança. E essa criança poderia ter talento para superar-me em alguma coisa. Pisoteei essa semente por nenhuma razão. Eu pisoteei sobre ela. E durante um ataque do grupo de extermínio da Associação Hunter no Palácio de Gortô Leste, Komug é gravemente ferido pela técnica do dragão de Zeno. Inicialmente era apenas uma tática destinada a causar confusão dentro do palácio, mas infelizmente ela acabou atingida por fragmentos. Zeno e Netero chegam então ao local e tentam localizar o rei. Eles acabam petrificados ao vê-lo segurando a jovem Komug, seu corpo dolorosamente ferido. Eles ficam surpreendidos pela demonstração de afeição do rei pela jovem. Quando Pitou os alcança, é solicitado pelo rei para ela curar Komug. Netero diz a Zeno para não intervir. O rei sugere então que eles vão para outro lugar para lutar. O rei atravessa vagarosamente entre eles, levando-os a perceber a extensão de seu poder. O rei aceita então ser levado embora, resultando em Zeno ativando sua cabeça de dragão e o rei e Netero montando-a e indo para um local diferente, onde a batalha final aconteceria. O dragão de aura se dissolve ao atingir uma área previamente escolhida por Netero, um local de testes para armas militares. Então nenhum deles precisava se conter mais. O rei pergunta por que Netero quer lutar, apesar de saber que ele vai morrer. Netero responde que não pode saber sem tentar e diz ao rei para não julgá-lo por sua aparência. Durante seu confronto com Netero, o rei compartilha seu desejo de recriar um mundo ao qual todos seriam iguais e o termo desigualdade ficaria obsoleto. O rei revela que ele finalmente percebeu que ele deveria usar a sua força para criar um mundo perfeito e salvar certos seres humanos, os que valem a pena poupar, somente os especiais. Reconhecendo que o rei está preso entre seus instintos de formiga e a humanidade emergente, Netero responde que ele não está em condições de aceitar os seus termos. E o presidente da Associação Hunter, percebendo que seu alvo ainda não entendeu que ele não tem escolha, o ataca com a primeira mão do seu poder, a Sen Botsutiva. Quando o ataque, apesar de ser um golpe direto, apenas faz o rei cuspir um pouco de sangue, Netero toma uma nota assustadora da durabilidade que aquele monstro possuía. Ele fica surpreso quando o rei o convida para se sentar e conversar novamente, e retalha com a sua terceira mão. De repente, lembrando que o rei não sabe seu próprio nome, ele sugere que eles lutem, e se o rei puder fazê-lo admitir sua derrota, Netero irá revelar seu verdadeiro nome. A curiosidade é uma faca perigosa e o rei aceita batalhar. O rei consegue desviar da maioria dos ataques de Netero e ainda cortar a sua perna. O rei diz a ele para ele parar o sangramento e revelar o seu nome, mas Netero aperta os músculos da perna, fechando a ferida. Seu espírito impressiona o rei, que no entanto declara que o que aconteceu é inevitável e que Netero perderá o seu braço esquerdo em sequência. Netero percebe que esses são seus últimos momentos de vida. O rei exige saber o seu nome, mas Netero, sorrindo apesar de sua dor, pergunta se ele acha que precisa de 2 braços para orar. Netero então ativa a Zero Hand, que dispara toda a sua aura restante. No entanto, nem mesmo essa habilidade conseguiu ferir o rei sem nome. Netero ainda não admitiu sua derrota, mas decide revelar o que o rei tanto ansiava, o seu verdadeiro nome, Meruem.
esse é seu nome. Netero tem toda a sua força e aura drenada por seu último ataque, mas ele ainda ri e sugere que Meruem não subestime os humanos. Apesar de seu estado enfraquecido e vulnerabilidade, Netero consegue causar medo no coração do Rei Quimera. Pela primeira vez em sua vida, Meruem sentia medo. Por tanto tempo eu busquei o auge da perfeição. Eu sonhava em dar meu coração e alma para lutar contra um adversário imparável. Eu sou um homem de sorte, por tudo que me levou a esse ponto. Por tudo que me levou até você. Você não tem ideia, você não sabe nada sobre a maldade sem fim dentro do coração humano. O potencial do ser humano para o mal é infinito. Netero então perfura seu próprio coração com um dedo e detona algo que havia escondido em seu corpo antes da luta. Uma bomba. A rosa havia florescido. Humanos se tornam monstros para matar monstros que se tornam humanos. Meruem deixou bem claro que de nada vale poder suficiente estando na mão de incompetentes. Fica difícil tentar imaginar que tipo de sociedade Meruem criaria fazendo toda essa filtragem dos seres humanos. Infelizmente fica apenas na nossa imaginação como seria a sociedade do Rei das Formigas. Meruem ficou terrivelmente ferido, com todo o seu corpo queimado. Ele perdeu todos os seus membros e a sua cauda na explosão da bomba. Mas consegue se recuperar depois que seus guardas, Shayapulf e Youp, oferecem para ele se alimentar com suas próprias carnes. Com isso eles ganham muito mais confiança de Meruem, pois agora ele pode sentir todas as suas emoções e intenções. Meruem também ganha novas habilidades, como a capacidade de Youp de mudar de forma e se torna ainda mais forte. Ele se recupera rapidamente, mas perde toda a sua memória dos eventos recentes devido à explosão e aparentemente reverte a sua mentalidade para aquela original durante o seu nascimento, perdendo toda a sua humanidade. Temendo que o rei pudesse recuperar a sua humanidade quando encontrar Komug, Shayapulf atrasa a busca de Meruem por intrusos em seu castelo ao propor uma competição sobre quem poderia encontrar os intrusos remanescentes mais rápidos. Isso daria tempo a Pulf, que conspirava secretamente a apagar a existência de Komug. Meruem aceita o compromisso com a condição de que, se ele ganhar, quer conhecer todos os segredos de Shayapulf e Youp. O segredo não dura muito tempo. Meruem acaba ouvindo a palavra Komug e suas memórias voltam à tona. Pulf foi leal a esconder o segredo, mas não suportou a dor. Deitado no chão, ele chorou. Não por sua vida, mas porque o rei não era mais o rei. Ele agora era definitivamente Meruem. Que enfim parte em busca de Komug para uma última partida. Ele encontra Palm no armazém subterrâneo e convence-a a revelar a localização de Komug, mostrando-lhe sua força de devoção. Embora Meruem tenha sido consistentemente orgulhoso ao longo de toda a sua existência, esse é um dos momentos em que concede voluntariamente a sua dignidade, a ponto de ajoelhar-se diante de Palm. Esse ato de amor altruísta toca Palm e ela concorda, sabendo que agora ele é um homem moribundo que se encontra em uma última tentativa de experimentar o que era amor. Ambos sabem que ele sobreviveu à bomba, mas não ao veneno emanado dela, e que agora corria por suas veias. O veneno da rosa em miniatura está destruindo rapidamente por dentro. Palm tem a capacidade de ver o destino de alguém. Por isso, ambos também sabem que as formigas perderam a batalha. É difícil culpar Meruem pelas coisas violentas e egoístas que ele fez, porque apesar de tudo, apesar de ser um gênio, ele ainda era apenas uma criança sem experiência de vida. Ele até admitiu a Komug que no fim ele não entendeu nada. Aceitando a sua mortalidade, apesar de seu grande poder, ele sai para procurar Komug para desfrutar de um jogo final com ela. No entanto, depois de um momento feliz, ele tenta convencê-la a deixá-lo ali, para que ela não fosse afetada pelo veneno contagioso que o matava. Mas Komug fala sobre a alegria que sente de estar com ele e que ela nunca vai deixá-lo. Eles se amavam. Não é o tipo de amor que precisa de horas de diálogo, abraços ou beijos. É o tipo em que tudo o que importa é que ele queria genuinamente passar seu último momento com ela, descobrindo sentimentos novos. Os painéis pretos mostram que o veneno da rosa faz Meruem ficar cego aos poucos. Ele estava com sono e pede a Komug para segurar a sua mão. É por isso que ele sempre perguntava: Komug, você ainda está aí? Ele só iria descansar um pouco. Meruem significa a luz que ilumina tudo. E é irônico como Meruem vê uma luz ofuscante irradiando de Komug, fazendo dela a luz que ilumina até mesmo a luz mais poderosa. Ele iria acordar logo e pede para ela ficar ao seu lado. Ela sempre ficaria ao seu lado. Komug, você ainda está aí? Sim, ela estava.
E ele agradece. Ele pede a Komugi para chamá-lo pelo seu nome uma última vez. Ele está cansado. A última luz do toque de Komugi toca então o seu rosto. Os dois passaram o resto de suas vidas jogando Gundi. Mas Meruem não conseguiu ganhar uma única partida. Ele concorda com a natureza de sua existência. E eles morrem nos braços um dos outros. Em uma cena fascinante de amor que até mesmo os tiranos mais frios podem experimentar. O vilão foi derrotado pelo amor. Meruem morreu em paz, seguido pela mulher que havia o mudado para sempre. Ele morreu como um humano. Pô, velho, quase chorei. E essa é a história de Meruem, o rei sem nome que na verdade tem o nome. Uma história tocante, fascinante, incrível, um vilão derrotado pelo amor. Eu nunca vi nada parecido, é uma coisa que mexeu muito comigo ao ver esse arco das Formigas Quimeras. Muitas pessoas falam que a morte talvez do rei sem nome de Meruem tivesse que rolar uma batalha mega fantástica. E ela rolou com Netera, mas o desfecho dado para esse personagem é uma coisa incrível, diferente e que faz a obra de Hunter x Hunter ser uma das melhores coisas já criadas no universo dos animes e mangás. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa nos comentários o que você achou dos momentos finais entre Meruem e Komugi. Você gostou? Deixa nos comentários, galera, o que vocês acham. Mas é isso, obrigado por assistirem. Fiquem ligados, hein? Até os próximos vídeos. Valeu por assistir. Fui. Eu quase chorei aqui, velho. Achei da hora, velho, o final ali. Porra, morrer desse jeito, você é foda pra caramba. Então ele era filho da Rainha Formiga, que virou o Rei Formiga. E aí então tem uma diferença entre o Rei Sem Nome e Meruem, né? Meruem foi a parte humana dele. E o Rei Sem Nome era a parte formiga, que era irracional e que matava ali porque achava que todos eram inferiores. Curti pra caramba, velho. Agora uma pergunta. O presidente lá dos Hunter x Hunter, ele é considerado um tipo de vilão? Pô, achei pá, velho. Pô, vamos sentar aqui e começar. Não, eu vou te matar e pronto. É isso, velho. Cadê a, né, sabedoria ali de conversar e tal? Tá faltando um pouco de humanidade em você. Mas eu curti pra caramba, velho. A história, sempre que o canal Mangá aqui, ele traz esses vídeos aí, é sempre incrível, né? Ele consegue explicar muito bem. E vocês, o que vocês acharam? Vocês querem que traz mais a história de algum personagem de Hunter x Hunter aqui do canal Mangá aqui? Daqui não, né? Do canal Mangá aqui dele lá? Quer que eu faça o react? Deixa aí nos comentários, beleza? Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou!